Outro suplemento indispensável é o ômega 3. Todos nós já ouvimos falar do ômega 3. Quando a gente fala do ômega 3, em realidade existem 11 tipos diferentes de ômega 3. Mas para nós aqui hoje, com relação ao cérebro, a gente vai focar mais o DHA. DHA, que significa ácido docosahexaenoico. Olha, não se deixa impressionar com esse nome, não, que vem do grego, docosa significa 22, o hexa significa 6, então ele tem 22 carbonos, 6 ligações duplas, mas não se deixa impressionar com esse nome, não. Então, o DHA, porque claro que o ômega 3, tipo o EPA, é muito importante para o nosso coração, é importante para todos os nossos órgãos, mas se tratando do cérebro é o DHA. Então, o que faz esse DHA? Esse DHA, ele tem vários papéis no nosso cérebro. Uma das coisas, ele ajuda, por exemplo, a aumentar a arborização dendrítica. Então, imagine aqui que as minhas mãos são o corpo de um neurônio, certo? E esse corpo de neurônio agora tem uns galhos, e esses galhos são chamados de dendritos. Então, graças ao DHA, nós aumentamos esta arborização. Bom, fica fácil a gente imaginar, como se fosse uma metáfora, que se você tem mais galhos, você tem mais folhas, ou você tem mais flores, ou você tem mais frutos. Se você quiser ser até um pouco neuropoético, você vai ter até mais lugares para os passarinhos sentar e poder cantar. Então, isso é uma coisa que acontece, a arborização dendrítica. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, esses galhos dessa árvore, eles têm uns pequenos espinhos. Na literatura você vai encontrar como espículas dendríticas. Bom, são espinhos. Em realidade, são espinhos que se assemelham muito mais a um cogumelo do que a um espinho de uma roseira. Mas o termo na literatura é espículas dendríticas. O que fazem essas espículas dendríticas, esses cogumelos? Eles vão aumentar a área de contato entre as células nervosas. Então você não só tem mais galhos da árvore, arborização dendrítica, como você tem mais cogumelos, espículas dendríticas, e você aumenta o contato entre os neurônios. Ou seja, você aumentou a arborização, aumentou os cogumelos, você tem mais sinapses. Então isso é primordial, porque quanto menos sinapses você tiver, menos os seus neurônios estão se comunicando. Quanto menos eles se comunicar, menos memória você tem, ou seja, mais prejuízo da sua memória. Então, isso é uma coisa muito importante. A outra coisa muito importante do DHA é exatamente você formar a membrana dos seus neurônios. Então, a gente sabe que a membrana de cada célula nervosa era formada, grosso modo, 70% por gorduras e 30% por proteínas. A mesma coisa acontece com aquele rabinho do axônio, que tem a bainha de mielina, também 70% de gorduras e 30% de proteínas. E o DHA, ele também participa dessa função. O DHA, por exemplo, é muito importante para pacientes que estão sofrendo de depressão. Então, a gente sabe que, às vezes, uma mãe dá à luz pela segunda, terceira vez e começa a sofrer de depressão, a chamada depressão pós-parto. Por que aconteceu isso no segundo, no terceiro filho? Porque o primeiro filho tirou a pequena reserva de DHA que ela tinha para o cérebro da criança se desenvolver, aí chegou a segunda ou a terceira criança, acabou com a reserva da mãe, a mãe começa a sofrer depressão. Então, uma boa suplementação com DHA durante a gestação e também durante a amamentação ajuda que o cérebro da criança se desenvolva melhor. E tem trabalhos científicos mostrando que exatamente mães que suplementaram durante a gravidez e durante o período da amamentação com 2 gramas, mistura de EPA e DHA, que os filhos, quando eles tinham 4 anos de idade, eles tinham um quociente de inteligência 4 a 7 pontos mais alto do que o quociente de inteligência daquelas crianças cujas mães não suplementaram com DHA. Então, se você pensar no seu cérebro, você pode hoje até adquirir o DHA separado do EPA.
Por exemplo, com a minha mãe, ela toma todos os dias 700 miligramas de DHA. Então, na idade dela, com 96 anos, ajuda a manter as conexões neurais. A minha filha, com 11 anos de idade, então, um dia sim, dia não, ela toma 500 miligramas de DHA para dar exatamente um aporte melhor para tudo aquilo que ela está aprendendo na escola e com todas as atividades dela. Agora, se você falar para mim, Nelson, eu posso tirar esse DHA do salmão? Olha, depende de qual salmão nós estamos falando. Se nós estivermos falando do salmão selvagem, aquele que mora lá nas águas gélidas do norte, que quando ele tem fome, ele tem que mergulhar na água mais gélida ainda para comer plâncton e fitoplâncton, e ele produz uma boa gordura, então esse salmão tudo bem. Agora, se nós estivermos falando de salmão de cativeiro, e o Brasil importa muito salmão de cativeiro do Chile, então aí nós não podemos mais falar de ômega 3. Por quê? Porque o salmão ele não pode ir lá para as profundezas, porque senão ele some, ele não come plâncton nem fitoplâncton, ele só recebe ração ainda com cor, né, para que a carne dele esteja mais semelhante àquele salmão que nós conhecemos do norte. Então, aí se você tiver que optar, ou você paga mais pelo salmão do norte, ou você suplementa. Então, quando você comprar salmão, perceba que, atente para o seguinte detalhe, você sempre tem que ver aquelas estrias brancas no meio da carne do salmão. Porque, às vezes, infelizmente, no Brasil, alguns vendedores eles acabam tingindo o salmão com uma cor mais rósea, para ficar mais bonita, e aí aquela parte, aquelas entranhas brancas também são coradas. Então, se você não vir aquelas entranhas brancas, por favor, não compre desse salmão, procure um outro salmão. Tudo bem? Então, a parte do ômega 3, rapidamente falando, é isso.